12. Hebreus 12. Hebreus 12, do versículo 14 ao versículo 17. Aos irmãos que estão aqui, Deus abençoe vocês. Aos nossos visitantes, Deus abençoe. E aqueles que estão na transmissão, Deus abençoe vocês também. E que esperamos que faça parte aqui conosco nesse momento, juntos em união. Hebreus 12. Quem achou? Amém? Nos diz assim o texto: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém. Continue com sua Bíblia aberta. Irmãos, o título que está aqui para mim, na Bíblia, negrito, que a Sociedade Bíblica do Brasil coloca, é a exortação, a paz e a pureza. Para você pode estar um pouco diferente. E é isso aqui que Deus quer falar com nós, com todos nós hoje. Um chamado sobre esse tema, um chamado à paz e à santificação. Quando fala pureza, é santificação. Algo que todos nós devemos ter, paz e santificação. Nós podemos ter paz conosco, com nós mesmos, com as pessoas, mas pode ser que não tenhamos a santificação. Assim como podemos ter, não podemos ter a santificação sem ter a paz. Os dois caminham lado a lado na vida de todos. Tem que caminhar. Não pode ter um e não ter o outro. Tem que ter os dois. Quando o texto aqui fala sobre, logo no início, segue a paz e a santificação, nos diz que está falando sobre a santidade. A santidade que todos nós devemos ter. E santidade é algo puro, é algo limpo, é algo separado, é algo que não é sujo, é sem mistura de alguma coisa. São características que somente Deus, a santidade de Deus, Ele tem plenamente, porque Ele nunca foi impuro, Ele nunca pecou, Ele sempre teve a santidade, mas é algo que nós devemos ter, santidade. A santidade seria como cortar ou separar algo de algo impuro, alguma coisa de algo impuro, e consagrar isso ao que é puro, algo ou alguém puro. Nós devemos ser santos porque nós somos diferentes. Nós somos separados por Deus, para Deus. Nós somos separados pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. Agora a pergunta: nós somos separados de quê ou do quê? Essa é a pergunta. Nós somos separados do pecado, da transgressão, da desobediência, de filhos da ira, da condenação para a comunhão com Deus, para a obediência, para a santidade e para sermos sal nesse mundo, para darmos sabor, para sermos luz onde tem trevas. Nesse texto aqui é o que nós vamos ver nessa noite. Trataremos acerca do autor que nos exorta a seguirmos a paz e a pureza. Paz e pureza.
4 quesitos, 4 coisas são chamadas a atenção aqui para nós nesse texto. 4. Que em relação à nossa convivência, o nosso íntimo, o nosso relacionamento pessoal com as pessoas e com Deus. Primeira é que nós devemos seguir a paz com todos e ficarmos atentos à ordem aqui dada. Segunda, que nós somos separados para a pureza e não para o pecado. E não devemos negar o nosso direito de filhos de Deus. Terceiro, vemos a diferença entre remorso, de um lado, e arrependimento, do outro lado. E quarto e último, que é o resultado de tudo isso que vamos obter com sucesso e devemos buscar, é a santidade. Santidade. Primeiro, vejam aí no versículo 14. A primeira parte, antes da santificação, diz o seguinte: segue a paz com todos. A partir desse pequeno versículo aqui, nós temos que entender o que é isso. O que é paz? A paz, ela significa ausência de problemas, ausência de conflito, ausência de problemas. Ausência de tudo isso, de problemas. Ou então, que é uma pessoa que está de acordo com outras pessoas. Duas pessoas estão de acordo. Então, a paz. Não existe nenhum atrito entre as partes, não existe nenhum conflito. Isso é algo bonito, isso é algo belo, isso é algo maravilhoso, a paz, porque a paz vem de Deus, a paz vem daquele que excede todo entendimento. Só que o contrário de paz é conflito, é guerra. E aqui é a exortação para que nós não sejamos encontrados em desacordo, em falta, mas sim em paz com todas as pessoas, até com quem nós não gostamos. A exortação aqui. Quando há um conflito, tendemos a retribuir o mal com o mal. Sempre é isso. Quando há um conflito, o mal com o mal. Mas o Senhor nos adverte, lá em Mateus 5, nos diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Nós devemos seguir o que Romanos nos diz, Romanos 12. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Faça todo o possível para viver em paz com todos. Isso não é uma orientação, isso é uma ordem. Nós devemos seguir em paz com todos. Por quê? Porque Deus, o próprio Deus encarnado, Jesus, Ele não retribuiu aos insultos que Ele sofreu, às ofensas que Ele recebeu contra Ele, mas suportava uma dor por nós, pelas pessoas da época e por nós aqui hoje. A Bíblia nos diz sobre Jesus: quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele entregava-se, ele suportava tudo por amor, por amor. Quantos de nós iríamos sofrer, passar pela situação que ele sofreu por amor ao mundo? É certeza que ninguém, somente Deus poderia fazer isso, somente Ele fez isso. Enquanto que nós, às vezes, não suportamos qualquer aflição, qualquer dificuldade do dia a dia, da vida, ou um conflito com alguém, até mesmo, às vezes, um olhar torto. A gente olha assim: por que esse olhar torto? Porque falou um pouco diferente. Assim que nós devemos seguir a paz, tanto para nós não buscarmos conflito com nossos irmãos, seja com quem for, quanto para nós não revidar a isso, não buscar, não ofender, mas também não revidar. Nós seguirmos a paz e orarmos, ficarmos em oração uns pelos outros, porque é necessário, porque nós deveríamos ficar atentos à ordem dada, atentos a essa ordem dada. Veja no versículo 15: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados.
Todo ato, toda ação, ela depois de consumada, ela vai gerar frutos, vai gerar consequências, ela vai gerar frutos. Sejam frutos bons ou não. Há sempre os frutos bons e há sempre os frutos podres. E se nós não obedecemos a ordem aqui dada, o fruto que está aqui no texto, o resultado de tudo isso é a amargura. E segundo o dicionário da nossa língua portuguesa, isso significa padecimento moral, aflição, angústia, tristeza e amargor. Nós tornamos a nossa vida amarga e também transformamos de outras pessoas. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém assim, desse jeito. Isso só acontecerá se nós não ouvirmos a palavra de Deus, a ordem que Ele nos dá, para sermos diligentes. Todos aqui conhecem aquele texto: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Tem outra versão que diz assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Se eu estou aqui em cima, eu tenho que ter cuidado para que eu não caia. Nós devemos ficarmos atentos para que não sejamos faltosos. Faltosos quer dizer entrar em desacordo com alguém, algum dos irmãos, para que nós não sejamos encontrados em pecado. E se acontecer, e que se formos encontrados, pegos em pecados, desobedecendo ao Senhor, nós receberemos a instrução daqueles que estão ao nosso redor. Eles irão nos instruir, porque senão nós correremos o risco de nos afastarmos da graça de Deus, se não recebermos a instrução do Senhor, a instrução daqueles que estão ao nosso redor, dos nossos irmãos e irmãs, dos nossos presbíteros, dos nossos pastores. Nós deveríamos cuidar da saúde espiritual de todos, da saúde espiritual uns dos outros, para estarmos fortalecidos e não fracos, caindo nas ciladas do inimigo, caindo na cilada de Satanás e nos afastando da graça de Deus, da presença de Deus, e nos afastando e sendo destituídos da graça de Deus. Porque lembrem, quando acontece isso, quando não obedecemos a ordem, o fruto que está aí é a amargura. A amargura se refere àquele que pode causar problemas, alguém que pode manchar o nome do Evangelho, alguém que prega um falso Evangelho, propagando mentiras sobre Deus, sobre o Senhor, o próprio Deus. E essa pessoa, ela é muito semelhante a uma expressão que eu vou usar aqui, todos nós conhecemos, a erva daninha. O que acontece? A erva daninha, ela aparece em lugares indesejados. É difícil sair, ela contamina o ambiente ao seu redor, ela contamina aquilo que está ali. É isso que acontece. Quando acontecer isso, são apóstatas. Acredito que os irmãos já conheceram muita gente amargurada assim com a vida, que acabaram contaminando outros, levando outros da presença de Deus e levando-os para a morte. Não fala morte literal e a morte espiritual, se afastando dos caminhos de Deus. Devemos ficar atentos àqueles que pregam um falso evangelho diferente do evangelho da Bíblia, do evangelho das sagradas escrituras. É isso que nós devemos seguir. Seguir a paz com todos. Ficarmos atentos a isso, a ordem dada, para que nós não sejamos encontrados em falta, em pecado, em desobediência uns com os outros, em desobediência contra Deus, não tornando a nossa vida amarga, nem a vida dos outros amarga, seja dos nossos irmãos, seja da nossa família, seja de um vizinho, seja de quem for. Essa é a ordem dada. O contrário de amargor é doçura. Nós devemos ser doces, aproximando, chamando, atraindo e não afastando. Nós somos chamados à paz e chamados à santidade, porque nós somos separados, segundo quesito, segundo a orientação, segundo a instrução, nós somos separados para a pureza e não para o pecado. Nós não devemos negar o nosso direito de filhos de Deus. Vejam aí comigo aí,
Olha para a sua Bíblia, o versículo 16. Versículo 16. Diz assim: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Até aí. Esse é um pouco mais curtinho. Um pouco mais curto. Esaú, ele é um exemplo daquela pessoa que negou a presença de Deus, negou a existência, negou o Senhor, negou os caminhos dele, negou as bênçãos de Deus. Ele era o filho primogênito, aquele que receberia a herança, mas ele negou a sua herança, ele negou a sua primogenitura. Nós somos filhos de Deus. Ele foi encontrado impuro, a palavra que está aí, ou profano, porque negou as bênçãos de Deus, trocando o seu direito de primogênito, de primeiro filho de Deus, preferindo o que o mundo tem a oferecer. Muitas vezes acontece isso, nós trocamos as bênçãos de Deus pelo que o mundo tem a oferecer. Esse era o nosso estado antes, no passado, antes afastados da presença de Deus. Esse era o nosso estado. E no texto são mencionadas essas duas palavras, que são um pouco forte, mas também um pouco forte e pesada. Profano, aquele que é fora do sagrado, e impuro. Impuro é algo que foi misturado, é algo que foi adulterado. Se era algo puro, se tornou impuro. Deixa eu usar aqui o exemplo que é mais usado. As pessoas usam muito os automóveis, os carros. Normalmente, as pessoas que têm carro vão aos postos de combustíveis, colocar gasolina no seu carro, e às vezes os postos eles estão com a gasolina adulterada, é adicionado água. Aquele combustível não está mais puro, é algo impuro. E o carro, o automóvel, seja lá o que for, o caminhão, ele vai aos empurrão, ele vai faltando força. Nós que nós somos separados para a santidade, viver na presença de Deus, às vezes nos misturamos com o que não devemos, e vamos aos empurrões, É isso que nós somos. Nós somos chamados para a presença de Deus, fora do pecado, para a presença de Deus, a santificação. Nós devemos seguir a paz e a santificação. Terceiro, versículo 17. Pois sabeis também que posteriormente, ou seja, depois de negar o seu direito de primogenitura, o que acontece? Querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esse é o terceiro quesito, terceira informação, terceira lição para nós. A diferença entre remorso e arrependimento. A diferença entre remorso e arrependimento. Esaú, quando ele viu a consequência da sua desobediência, quando ele viu isso, ele quis retornar, ele quis voltar para trás, ele quis ter o seu direito de primogenitura de filho de Deus novamente. Mas já era tarde, porque ele de fato não se arrependeu. Ele apenas estava com remorso por causa da bênção que ele perdeu. Esaú ele é apresentado como aquele que nega a presença, que rejeita a presença de Deus, que pega contra o Senhor deliberadamente. Logo depois ele volta a cometer a mesma coisa, quando pede arrependimento, quando olha para trás, quer voltar atrás, ele volta a fazer a mesma coisa, ele despreza as promessas de Deus. Às vezes isso acontece com a gente, já aconteceu comigo, às vezes pequei contra o Senhor, alguma coisa, neguei alguma coisa do Senhor, alguma bênção, ele me deu um direcionamento e eu fiz outra coisa. O que acontece? Vem a lição, que eu deveria seguir o caminho de Deus. Só que eu peço perdão a Deus, mas aquilo ali não é um arrependimento, aquilo ali é um remorso, porque ao mesmo tempo, depois eu volto a cometer a mesma coisa, conscientemente, porque eu quero. É isso que acontece. Já o arrependimento é algo diferente.
Aquilo era remorso. Já arrependimento é algo diferente. O arrependimento ele é algo sincero. Algo sincero. Você erra, nós erramos, nós pecamos contra o Senhor, desobedecemos, mas falamos para Ele que não vamos fazer mais. E de fato, quando nós fazemos isso, não deveríamos fazer. E há muitas pessoas que não fazem mais aquele pecado, aquela desobediência. O arrependimento, nós choramos de tristeza pela desobediência que nós cometemos contra Deus, pela transgressão da sua lei, pela transgressão da sua santidade. Nós deveríamos chorar com arrependimento sincero diante da presença de Deus e não fazer mais isso. No Antigo Testamento, as pessoas, quando acontecia alguma coisa trágica ou arrependimento, normalmente era as roupas de vestes de saco que chamam, eles rasgavam suas roupas, se prostravam, se ajoelhavam no chão, colocavam o seu rosto, a ideia da humilhação, e se arrependia, chorava, pedia arrependimento, ficava ali durante vários dias, porque ali estava se arrependendo diante da presença de Deus. Diante de Deus. Nós deveríamos fazer mais ou menos isso, algo semelhante, como se nós fôssemos pedir perdão ao Senhor. Nós deveríamos como que rasgar a nossa alma, dizendo assim: Senhor, eu estou aqui aberto, pedindo perdão ao Senhor, para que o Senhor me limpe, para que o Teu Espírito Santo me guie, para que o Senhor me ilumine, para que o Senhor ilumine minha mente, meus passos, meu pensamento, tudo aquilo que eu falo, para que eu não venha mais desobedecer ao Senhor, para que realmente quando eu cair, o Espírito Santo, Ele me dê força, Ele abra a minha mente, os meus pensamentos, a minha visão, para que eu saiba o caminho que eu devo seguir, o caminho que eu devo trilhar, o caminho que eu devo guiar. Assim acontece também com algum irmão, quando acontece isso, que nos procurando se aconselhar, confessar os seus pecados, e nós fazemos o quê? Discipulamos, nós aconselhamos e seguimos junto, acompanhando, lado a lado. Por que tudo isso? Quarta lição, quarta coisa, porque nós deveríamos buscar a santidade. Volta aí no versículo 14. Versículo 14. Depois que ele fala, segue a paz com todos e a santificação, ele fala, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá a Deus, sem a qual ninguém verá a presença do Senhor. A santificação aqui, nós devemos buscar ser santos, e essa santificação, ela leva a Deus, leva à salvação. Era aquilo que estava impuro, passa a ser puro. Na igreja, não sei se já estudou aqui, mas de forma geral, tem uma palavra chamada eclesiologia. Ela estuda o corpo, a igreja, as pessoas, a igreja como instituição. Essa palavra, ela vem de outras três. No grego, que é o Novo Testamento que foi escrito nesse idioma, no grego, ek, a palavra que quer dizer sair de fora ou fora de algo. Kaleo, que quer dizer chamar, convocar. Aí fora tem um personagem muito conhecido no entretenimento, que é o Superman, que ele é também chamado de Kaleo. Nós temos também a palavra logia, estudo, doutrina, alguma coisa assim. Juntando essa palavra aqui para o português, em uma tradução livre, seria mais ou menos como doutrina daqueles que foram chamados de fora. Pastor Tiago, ontem estava aqui, falou um pouco sobre isso. Quem estava aqui, ouviu um pouco. Seria algo como isso, porque seria doutrina daqueles que foram chamados de fora para dentro. Por quê? Porque é o ajuntamento das ovelhas, o ajuntamento do rebanho que torna-se uma igreja. Eu sozinho não sou igreja.
todo o corpo junto é a igreja. É a igreja. São aqueles que foram chamados por Deus para fora do pecado, da condenação, para a sua presença, para a presença dele, para ser santos. Para ser santos. São aqueles que foram chamados por Deus para fora do pecado e que tornaram-se estrangeiros, aguardando novo céu, nova terra. Se tornaram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Um peregrino, ele não tem morada fixa. Nós não temos morada fixa. Nós aguardamos a segunda vinda, o novo céu, nova terra, a restauração de todas as coisas. 1 Pedro 2,11 diz: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Guerreiam contra a alma. Por isso devemos buscar caminhar em santidade e em paz com todos. A santidade ela é por causa da graça de Deus, por causa da presença de Deus, por causa da misericórdia de Deus, que nos torna santos pelo Espírito Santo de Deus. Mas devemos colocar toda a nossa força, todo o nosso empenho, aquilo que cabe a nós fazer, em aperfeiçoá-la, até que sejamos plenamente santos com a vinda de Jesus. Aqui não diz para que nós sejamos santos completamente aqui nessa vida. Ele diz que para nós procurarmos a santificação, procurarmos viver sempre na presença de Deus, nos tornando limpos sempre. Porque só seremos plenamente, completamente santos com a vinda dele, a vinda de Jesus. Porque devemos ser santos? Vamos lá, abram suas Bíblias aí em Êxodo 3. Êxodo 3. Não, coloca não. Viu, Watson? Coloca não, deixa o povo aqui abrir a Bíblia aqui. Deixa eles ir lá na Bíblia. Êxodo 3. Êxodo 3, versículo 1 ao 6. Êxodo 3, versículo 1 ao 6, diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Ele escondeu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. A exemplo de Moisés, nós devemos seguir a santificação, que ele, lá no Monte Moriá, ou no Monte Horebe, que tirou as sandálias dos seus pés. Tirou as sandálias dos seus pés, porque ele estava em lugar santo. Ele não estava puro por causa da poeira dos seus pés, por causa da sujeira do que estava nos seus pés. Ele estava em lugar santo, uma terra santa, com a sarça ali. Quando Moisés fala com Deus, ele vê essa sarça pegando fogo. Essa sarça, ela não se consumia. Aliás, quinta-feira, quando estava com Davi e Jailza, eu perguntei a eles: onde é que vocês podem ver a sarça praticamente todos os dias? Eu falei sobre o símbolo da igreja, o logotipo da igreja, a sarça, que simbolizando lá, esse momento aqui, a sarça, Moisés indo lá, a sarça, que era a libertação do povo hebreu do Egito, do pecado, a libertação da escravidão, a liberdade que somente Deus nos dá, a liberdade das garras do inimigo para a sua presença, para a presença de Deus. Ele salva da condenação e nos leva a Canaã, aquela terra que era chamada de leite e mel, maná. A Canaã, ele nos tira
da terra do Egito, nos leva a Canaã celestial, o novo céu e a nova terra. Outro exemplo é o sol. Sobre a santidade de Deus, nós devemos seguir. O sol, ele é tão potente, ele é tão quente, ele arde tanto, que ele é comparado um pouco com a santidade de Deus. Tudo que se aproxima, queima, é consumido. Como é que nós podemos aplicar esse texto aqui para nós? Depois de tudo isso, um pouco mais. Primeiro, lá do primeiro ponto, seguir a paz. Parece que ter paz com as pessoas, de forma geral, parece ser fácil, porque nós não precisamos prestar contas com as pessoas, com elas, mas com Deus é diferente. Com Deus é diferente. Nós podemos ter paz com as pessoas, mas enquanto não tiver paz com Deus, nós não estamos bem. Enquanto não tiver paz com Deus, com meu Deus, eu não estou bem. Os nossos pensamentos às vezes não ficam bem. Os nossos projetos não vão bem, porque não conseguimos raciocinar. Os pensamentos não vão bem. O relacionamento com Deus, com você mesmo, com as outras pessoas, não vão bem. Não vai bem. Nosso relacionamento não vai bem. Ter paz com Deus significa que tudo está bem. Que você terá paz com todos quando estiver em paz com Ele. Nós estaremos em paz com todos quando tivermos paz com Deus. Ter paz com Deus significa isso. Se nós não estamos em paz, aqui é Deus chamando para nós restaurarmos nosso relacionamento com Ele. A paz é obtida pela nossa íntima comunhão com Jesus Cristo. Oração, meditação, clamor, arrependimento, se prostrar diante dEle na sua presença. Isso é estar em comunhão com o Senhor. Seguir os seus passos, ser a imagem e semelhança dEle. Segundo, se nós queremos ser dignos do Evangelho, dignos de Deus, dignos dEle, nós não devemos viver como se a nossa vida e as suas bênçãos fosse qualquer coisa, como se fosse qualquer coisa que nós pudéssemos trocar facilmente. Tem uma frase que eu ouvi há algum tempo, mais ou menos assim, eu vou parafrasear um pouco ela, não lembro se ela é literalmente assim, mas expressa isso que eu quero dizer aqui. Como eu quero passar a eternidade com Ele, Jesus, Deus, o Espírito Santo, se vivo como se Ele não existisse. Como que eu quero passar a eternidade com Deus, no novo céu, na nova terra, se aqui eu não vivo para Deus. Se o meu relacionamento não é para Deus, se o meu relacionamento com as pessoas não são para Deus, se os meus projetos pessoais não são para Deus, se eu não vivo e se eu não penso primeiramente no reino de Deus, como é que eu quero viver a eternidade com Deus se eu não vivo para Ele, se eu vivo como se Ele não existisse? Deus nos chama para ser filhos, para escutarmos a sua palavra, para atendermos ao chamado do Pai. Terceiro, Deus quer um arrependimento sincero e não arrependimento de fachada. Nós devemos transmitir quem realmente nós somos para Deus e para as pessoas. Acabou a água. Para Deus e para as pessoas. Se nós pecarmos, nós devemos não sair como estamos. Nós devemos pedir perdão. Se nós pecarmos, nós devemos pedir perdão. Nós devemos chorar. Nós devemos lamentar. Nós devemos gritar, pedindo socorro ao Senhor. Nós devemos rasgar aquela frase que eu falei, a nossa alma na presença de Deus, o nosso ser na presença dEle, porque nós o ofendemos, desobedecemos. Nós devemos pedir perdão, porque quando nós pedimos a sua palavra, Ele mesmo diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós não devemos viver deliberadamente no pecado. Tem outra frase que diz assim, se não me engano é do pastor Hernandes,
que a nossa vida, que o pecado na nossa vida deve ser um acidente. Na vida do cristão deve ser um acidente. Finalmente, irmãos, último ponto, nós somos chamados para fora do pecado, levados para a presença de Deus, somos tirados de fora, lançados no mundo outra vez, como peregrinos, como estrangeiros, para chamar outros que estão lá dentro, afundando no pecado, afundando na desobediência contra Deus, caminhando para a condenação, e chamar eles para a presença de Deus, para que eles saiam de fora da presença do pecado e venham para a presença de Deus. Essa é a nossa missão como ministros de Cristo, como filhos de Deus. Uma vez que nós somos chamados pela voz de Deus, é um chamado irresistível. Não conseguimos resistir à sua palavra. O que nós vemos, o que nós assistimos, o que eu vejo, o que eu assisto, o que eu converso, o que eu, Micael, falo, o que você pensar em você faz, o que você fala, o que você conversa, onde você anda, onde eu ando, tudo o que eu faço me leva à paz e à santificação ou não, ou me leva à impureza. As pessoas sabem que eu sou santo, que eu sou diferente, que sabem que eu sou santo. Como é que elas sabem que eu sou? Como? Qual a diferença de mim para as pessoas que ainda não se entregou a Jesus? A Jesus. A ira de Deus é direcionada contra aqueles que não são santos. Hebreus 10, 29 fala isso. São santos. A pessoa ímpia não pode suportar a visão da aparência de Cristo, porque a ira de Deus ela é terrível. Isaías 6 diz que os anjos cobrem seu rosto na presença de Deus, e Moisés aqui esconde o seu rosto na presença de Deus. Como então uma pessoa não santa poderia ver a Deus, poderia ver ao Senhor? E agora, finalmente, depois do finalmente, agora concluindo, mais um pouquinho, nós devemos caminhar sempre na presença de Deus, uma santificação, a sua presença. Deus está nos chamando para ser santos. Se você que está aqui hoje, visitante que não entregou a sua vida a Jesus, aquele que está na transmissão, que porventura irá assistir esse culto, essa transmissão, não entregou a sua vida a Ele, este é o momento para entregar sua vida a Deus, para que você saia do seu estado para a presença de Deus, para que você saia da cegueira que se encontra para a salvação em Cristo Jesus. Se você não quer isso, não quer estar na presença de Deus, continue, permaneça do jeito que está. Mas se você quer estar na presença de Deus, santo, aguardando a sua vinda, a segunda vinda de Jesus, o novo céu, a nova terra, ser uma nova pessoa com Ele, busque a Ele o quanto antes. Os irmãos que estão aqui, que já entregou a sua vida, persevere na presença dEle, persevere a santificação. Quando Ele nos toca, Ele torna santo aquilo que é impuro. Nós antes éramos impuros e Ele nos tornou santos, como acontece em Isaías 6. Isaías 6, Ele toca o anjo ali, o Senhor, toca em lábios impuros, como o nosso, com a sua boca, com a sua brasa quente, toca em nossos lábios impuros e torna santo. Devemos caminhar tanto na presença de Jesus, tendo paz com todos e a santificação, que devemos refletir a imagem do nosso Senhor, a imagem do nosso Deus, a imagem do nosso Salvador, a imagem do oleiro. O oleiro, ele sabe o ponto certo daquilo que ele está formando, o ponto certo do ouro, quando o ouro reflete a sua imagem. Quando o ouro reflete a sua imagem. Nós devemos refletir tanto a imagem de Jesus no mundo, lá fora, a imagem daquele que nos torna santos, o Senhor Jesus. Nós devemos refletir a sua imagem
porque Ele é o nosso oleiro. Ele é quem nos forma. Sem paz e santidade, ninguém verá o Senhor. Vamos ficar de pé? Ele nos chama a ter um relacionamento com Ele. A você que não tem, a ter um relacionamento com Ele. Ao que já tem, a permanecer, perseverar ainda mais. Se nós temos paz, nós devemos entregar, continuar na sua presença. Vem cá, irmão. Por que vocês fazem oração por mim? Que eu estou perdido na rua, eu estou vindo na rua. Eu vim do Rio de Janeiro para cá, me roubaram o documento, não estou sem nada. Eu estou aqui, eu sou doente pela epilepsia. Eu não caio. Aí eu queria fazer oração por mim. Os presbíteros estão aqui. Eu estou com epilepsia, eu vim do Rio de Janeiro, mas eu estou. Qual é o nome do senhor? Pedro Raimundo Santos Sena. Pode ser. Eu me roubaram um documento, roubaram tudo meu. Pode se ajoelhar? Hã? Pode se ajoelhar? Oi? Pode se ajoelhar? Gilé? Sim. Os presbíteros e irmãos, vamos orar pela vida dele. Lembra aí novamente seu nome? Pedro Raimundo Santos Sena. Pedro Raimundo Santos Sena. Nós vamos levantar nossas mãos pela vida dele e para que o que está acontecendo aqui na vida dele aconteça na vida de outros também. Roubaram meu documento, roubaram tudo. Eu vou me epilepsia. Aí eu vim me tratar aqui, ó. Levar a polícia pro meu tiro. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, bendito e exaltado seja o Senhor. Estamos aqui na presença do Pedro Raimundo, Senhor. Nos contou aqui um pouco o que aconteceu com a vida dele. Não sei se ele é conhecido de todos aqui do bairro, de alguém, mas que nós venhamos agora direcionar ele, conversar com ele, mostrarmos aquilo que o Senhor usou de misericórdia, de amor na nossa vida. Refletirmos essa imagem do Senhor na vida dele e na vida de todos, ó Pai, que buscam o Senhor. Ele veio aqui à frente, que outros também possam vir à frente, buscando o Senhor, contando a sua vida, chorando, lamentando, se arrependendo. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Senhor, trabalha. Espírito Santo, trabalha na vida dele, em seu coração, o guiando, transformando, porque assim é a nossa vida, nosso estado antes do Senhor. Por mais que às vezes achamos que nós nascemos já cristãos ou não, achamos que sempre fomos da presença do Senhor, nem sempre fomos. Houve um momento que realmente tivemos um encontro com o Senhor. Aqui o Pedro agora está tendo um encontro com o Senhor, Pai. Oramos pela vida dele e que venhamos caminhar com ele, assim como o Senhor caminhou com seus discípulos, seus apóstolos. Venhamos caminhar com ele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode estar, irmãos. Vamos. Os presbíteros vão conversar com ele depois. E também vão estar lá na portaria, viu? Na porta, cumprimentar os irmãos. Vamos orar para que aconteça aqui, aconteça mais vezes. Não somente aqui, mas onde quer que nós andemos, aconteça isso. Amém, irmãos? E quarta-feira nós temos o nosso culto, 7h30. Deus abençoe. Augusto, presbítero. A graça e a paz, Senhor. Estamos chegando mais uma vez ao final do nosso culto. A você que nos assiste, que a bendita graça do Senhor venha repousar sobre a sua casa, sobre todos nós aqui que se faz presente. Deus abençoe e leve em paz os seus lares, suas casas, e que quarta-feira nós possamos estar aqui agradecendo, louvando, exaltando esse Deus tão maravilhoso. Não esqueça de orar pela vida do nosso pastor Davi, não. Amanhã ele viaja pela manhã à Feira de Santana e vai
fazer alguns exames e procedimentos. E desde já peço a orações de todos pela vida do nosso pastor Davi. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Amém.